Doutora, eu tenho um dente a mais. O dentista falou que eu tenho um supranumerário. E eu quero saber se eu preciso tirar esse dente, se pode deixar ele lá. Falaram que tá no céu da boca. Como assim tem um dente no céu da boca? Me explica sobre isso. Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Aléria aqui em Brasília. Quero falar então hoje com vocês sobre esse assunto, tá? Do dente supranumerário. Vamos lá? Oi, gente! Então, a pedidos da Mariângela, que assiste nossos vídeos, ela colocou nos comentários pedindo para eu fazer um vídeo sobre dente supranumerário. E no mesmo vídeo também outra pessoa pediu, então vamos lá, vamos falar sobre isso, tá? Então, o que é o dente supranumerário, tá? Supranumerário é porque é um número acima do que o que a gente já tem. Então, se a gente for contar com os sisos, tá? A gente tem 32 dentes na boca, tá? São 8 em cada M arcada, até o siso, tá bom? Então, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Supranumerário significa que você tem um dente a mais do que esses 32 que a gente tem normalmente. Tem gente que tem, é muito comum, por exemplo, ter um supranumerário do lado do siso. A gente chama de quarto molar, porque o siso é o terceiro molar. E aí, quando vai extrair o siso, extrai o quarto molar junto. Mas também tem pessoas que têm dentes supranumerários nessa região da maxila ou nessa região da mandíbula, tá? Eu vou aqui de novo pegar minhas cabecinhas para mostrar para vocês. Então, uma região muito comum de se ter na mandíbula é na região de pré-molar, aqui assim. E uma região muito comum de se ter na maxila é ou na região central ou aqui na lateral. E tem muitos casos que a pessoa vai descobrir isso na infância, porque o dente dela não nasceu. Caiu o dentinho de leite e o outro não nasceu. Aí vai pensar, ai meu Deus, será que ele não tem aquele dente? E aí quando você vai fazer a radiografia do seu filho, você vê que ele tem um dente a mais que está atrapalhando a descida do dente permanente dele. E aí se você não extrair esse dente a mais, o dentinho dele não vai nascer, vai prejudicar toda a arcada dele. Então tem casos sim que a gente precisa remover o supranumerário sempre, e tem casos que se você não quiser, você pode acompanhar com radiografia. Mas eu repito, tem vários vídeos meus falando sobre siso, por exemplo, que eu falo isso. Quando a gente tem um dente incluso, o que significa um dente incluso? Um dente que não nasceu ainda, um dente que está dentro do osso, o mais indicado é remover esse dente. Por quê? Em volta do dente que não nasceu, fica um tecido que a gente chama de tecido pericoronário. Peri ao redor, coronário da raiz. Da coroa, desculpa. Então, um tecido que fica ao redor da coroa que não nasceu para proteger aquela coroa, tá? Pode acontecer desse tecido se inflamar e formar um cisto. E esse cisto começar a crescer ali dentro do osso e você não sentir nada, tá? E quando for sentir, já tem um defeito ósseo grande, isso pode causar problema até nos dentes que já estão ali na boca. Então, o ideal é que se remova um dente incluso. Ah, eu não quero tirar esse supranumerário porque eu tô com medo, não quero de jeito nenhum. Beleza. Então, você vai acompanhar esse dente com radiografia pelo menos a cada 6 meses. Porque se você começar a ter qualquer processo ao redor da coroa, como eu falei, para querer formar um cisto, por exemplo, para querer reabsorver a raiz que ele pode estar próxima, por exemplo, você consegue remover esse dente antes de ter o problema, tá? Então, os dentes supranumerários não é nada demais, tá? É um dentinho que você tem a mais. Mas, quando a gente já tem todos os dentes na boca, tá? Tem todos os dentes aqui e as raízes aqui no osso. Quando você tiver uns dentes supranumerário aqui, ele sempre vai estar próximo à raiz de algum dente, porque não tem nenhum outro espaço para ele estar, tá? Então, é comum do supranumerário estar próximo aos dentes que já nasceram, a raiz dos dentes que já nasceram. Isso não é uma coisa do outro mundo, isso é o comum, porque não tem outro espaço para ter ali. Ai, no céu da boca, gente, isso aqui tudo é o céu da boca. É o espaço, é o osso que a gente vai ter na maxila para ter algum dente ali a mais, tá? Então, também não é nada do outro mundo. Meu Deus, um dente no céu da boca. É muito comum, muito comum. Tem gente, por exemplo, que o canino não teve como nascer e aí ele fica deitadinho ali aonde? No céu da boca, porque aqui é onde realmente pode ter, tá? Isso aqui e isso aqui é uma espessura assim. Então,
Entre o céu da boca e esse osso que a gente tem na lateral é a espessura de um dente, por isso que a gente fala que o dente está no céu da boca. As pessoas ficam pensando, meu Deus, vai nascer uma ponte ali no céu. Não vai acontecer isso, tá? Geralmente os dentes supranumerários não nascem porque não tem espaço para eles nascerem. Eles vão ficar inclusos, então a gente sugere que você remova para você não ter um problema futuro. Bom, mas aí ele tá próximo da raiz, e aí? Não vai danificar a raiz do meu dente se eu tirar esse dente? Pelo contrário, tá? O dente supranumerário estando próximo da raiz de um dente que você já tem, se você mantiver ele ali, ele pode sim prejudicar a raiz do seu dente, provocando uma reabsorção da raiz desse dente. Essa raiz vai sendo perdida, tá? Se você remover, quando o dentista faz a remoção, ele vai te pedir, logicamente, uma tomografia. Hoje em dia, ninguém mais faz remoção de dente supranumerário só com radiografia. Se a gente tem tomografia, a gente consegue ver exatamente a localização daquele dente, principalmente com relação à raiz dos outros dentes que estão próximos, tá? Então, antes com o exame de tomografia, ele já sabe exatamente o que ele vai encontrar. Ele já sabe exatamente a proximidade, qual é o melhor lugar para acessar, se for na mandíbula, por exemplo, se é melhor ele tirar por aqui ou se é melhor ele tirar por aqui por dentro, se for em cima, se é melhor tirar por aqui ou por aqui, da onde que está mais próximo o dente, de qual lado que está mais próximo. Na tomografia ele vai ter exatamente essa informação, vai ter exatamente a informação de qual proximidade que tem da raiz. Não, pela radiografia parece estar próximo, mas na tomografia a gente vê que não, que na verdade o dente está na frente da raiz, a raiz do outro dente está aqui, então não vai ter problema nenhum tirar. Então na tomografia a gente consegue ver isso com detalhes, consegue ver isso precisamente, tá? E na hora da cirurgia, quando o cirurgião for remover esse dente, ele vai ter acesso, ele vai ter uma visão direta. Então ele não vai remover a raiz do seu dente, não vai prejudicar a raiz do seu dente, tá bom? Ele se planejou para aquilo e vai fazer uma cirurgia com segurança se ele pedir os exames certos, como a tomografia, por exemplo, tá? Então, volto a dizer, tem muito paciente que fala comigo no WhatsApp, fala com o Ramon, que é o responsável pelos agendamentos da minha agenda também, no WhatsApp, e fala, porque o meu dentista não me explica as coisas, o meu dentista não me falou nada disso, meu dentista pediu só a radiografia para fazer um implante, por exemplo. Então, assim, gente, vocês hoje em dia com a internet têm informação. Vocês podem pedir para o dentista de vocês fazerem um pedido de uma tomografia, tá? Doutor, será que não era melhor fazer uma tomografia? Eu gostaria de fazer uma tomografia, porque eu quero ver exatamente como que tá o meu dente. Problema nenhum, tá? Então, escolha sempre bons profissionais, mas se por acaso ele não pediu uma tomografia para uma remoção de dente supranumerário, hoje em dia é imprescindível que tenha uma tomografia para ele poder ver essa proximidade com os outros dentes, tá? Mas vamos lá, então tá. Então eu tenho dente supranumerário. Como que é a remoção desse dente? Já que eu decidi que eu vou remover, porque realmente não quero prejudicar meus outros dentes, eu acho que eu não vou ter essa disciplina de fazer radiografia a cada 6 meses, realmente as pessoas não têm, faz por 1 ano, 2 anos, depois para de fazer e quando for ver já tem um problema. Então é melhor que você remova. Beleza, doutora, eu vou remover. E aí, como que é feita essa remoção, tá? Então, anestesia local, normal de dentista, tá? Se o dentinho estiver mais próximo desse osso aqui, por exemplo, vai ser feito um acesso aqui por cima da gengiva, vai tirar um pouquinho de osso para expor o dente e vai remover aquele dente. Se for pelo céu da boca, doutora, corta no meio do céu da boca? Não. A gente vai soltando aqui entre os dentes, tá? O tecido do céu da boca, faz como se fosse um envelopinho, expõe ali o dente, tira, depois volta o tecido pro lugar e dá os pontinhos entre os dentes, tá? Se for embaixo, gente, a mesma coisa. Se for tiver mais próximo aqui, vai fazer um acessozinho aqui, remove o dente. Se for por dentro, vai descolando esse tecidinho aqui próximo da língua, tira e depois coloca de volta no lugar e dá os pontinhos. É um procedimento super simples, é um procedimento rápido. Quando é feito em criança, dependendo da idade da criança, é bom fazer com sedação, porque para a criança é muito desconfortável ficar parada, né, por 30 minutos, que vai ser mais ou menos o tempo para remover aquele dente. Então, se você conseguir dar esse conforto para o seu filho de fazer a sedação para ele dormir durante o procedimento, né? É muito comum aqui no consultório a gente fazer isso. Ele dorme durante o procedimento, a gente faz a extração,
Depois que tiver acabado tudo, ele acordou. Assim o procedimento é mais rápido, porque a criança vai ficar paradinha, ela vai colaborar com o procedimento, ela não vai ver nada, não vai ter trauma, não vai ter nada disso, tá? E se for adulto também, gente, uma meia horinha a gente consegue tirar um dente supranumerário. Só se ele estiver numa região muito complexa, que geralmente não é, tá? Aí pode demorar mais, tipo 1 hora. Mas você tem que tirar com um profissional que seja especialista em cirurgia. Todo mundo se forma cirurgião dentista. Então essa, mas eu tirei com cirurgião dentista. Cirurgião dentista é o nome de um recém-formado, tá? Um especialista em cirurgia é cirurgião bucomaxilofacial. O cirurgião bucomaxilofacial está apto e treinado para remover esse dente com o pé nas costas, que a gente fala, tá? É uma cirurgia muito simples, perto das cirurgias que a gente faz em hospital, por exemplo, tá bom? Então não é nada demais. É uma cirurgia feita em consultório. Se quiser fazer com sedação, ótimo. Se quiser fazer acordado, problema nenhum. É super tranquilo, tá bom? E eu sugiro que você faça, tá? Independente de onde estiver o seu dente. Ele não vai nascer. Mas eu tenho um supranumerário que nasceu. Às vezes acontece? Às vezes sim. Ele pode estar mais superficial do que os outros e acabar nascendo e faz com que o permanente não nasça. Aí é mais tranquilo ainda, você tira o dentinho que já nasceu e depois só esperar o permanente nascer, tá bom? Bom, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!